graça e a paz do Senhor seja contigo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma mensagem de fé. Gostaria hoje de deixar uma palavra que possa abençoar a sua vida, que possa abençoar outras vidas também, e você junto comigo possamos juntos compartilhar a palavra de Deus, anunciar as boas novas. Por isso, não deixe de compartilhar este vídeo, não deixe também de curtir, deixar o seu joinha nesse vídeo, porque assim o YouTube ele entende que é relevante e acaba também compartilhando com mais pessoas. Gostaria de convidá-la, a você que está com a sua Bíblia em mãos, você que está com o seu telefone, seu smartphone ou o seu tablet, o que quer que seja, possamos juntos meditar na palavra, possamos ler juntos e assim Deus possa falar tremendamente no seu coração neste dia. Amém? A palavra que eu gostaria de destacar neste dia se encontra lá no livro de Números, capítulo 13, versículo de número 16 em diante. A gente vamos ler alguns trechos aqui. Números, capítulo 13, versículo de número 16 diz assim: São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe, entram na região montanhosa, vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita. Se é forte, se é fraco, se são poucos, se são muitos. Vejam também como é a terra que este povo habita, se é boa, se é má, e como são as cidades que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil, se é estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. Aqueles dias eram dias de primícias das uvas, e assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Versículo 24 diz: Este lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa dos cachos de uvas que os filhos de Israel encontraram ali. 25, versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram a espiar a terra e vieram a Moisés e Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato de que tinham visto, e a eles e a toda a congregação mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra na qual você nos enviou. De fato, a terra é boa. Estes são os frutos dela, e a terra mana leite e mel. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As terras são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak, os amalequitas que habitam naquela terra do Neguebe. Os hebreus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, à beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo e disse diante de Moisés: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes para tomar posse, para fazer isso. Então Caleb disse: Vamos tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Aqui, estes homens estavam ali relatando a Moisés, na qual eles tinham uma missão a fazer, espiar aquela terra na qual Deus os havia prometido. Deus já havia prometido para aqueles homens, para aquela nação, de que eles iriam adentrar numa terra na qual, onde manava leite e mel. Quando eles saíram do deserto, lá do Egito,
Deus já havia prometido para os filhos de Israel de que eles iriam adentrar nessa terra na qual Deus os havia prometido. E aqui Moisés ele faz essa missão para aqueles homens, para que eles pudessem espiar aquela terra, para que eles pudessem tomar conta daquilo que havia naquela terra, se verdadeiramente era como Deus os havia falado, havia declarado, de que era uma terra boa, uma terra fértil, de que manava leite e mel. Mas em meio a esta missão, em meio àquilo que eles foram olhar naquela terra, eles encontraram alguns obstáculos, eles encontraram algumas adversidades, a saber de que havia pessoas que já habitavam aquela terra. Não era uma terra vazia. Habitavam homens ali, né, como relata aqui estes homens, verdadeiramente, conforme nos falaram, a terra é boa, mana leite e mel. Porém, os heteus, os jebuseus, os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então, são poderosos. Há um povo que habita, que é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Ou seja, Moisés, é impossível nós tomarmos posse daquela terra. É impossível nós fazer isso. Isso daqui é loucura. É uma terra fortificada, fortalezas. Quem somos nós para fazer isso? E aqui eu quero declarar já nesse dia, declarar sobre a sua vida, porque muitas vezes nós olhamos para algumas circunstâncias e, como esses homens, dizemos: isso é impossível. Eu quero declarar na sua vida hoje aquilo que Deus ele tem lhe prometido, aquilo que Deus tem na sua vida como promessa, vai acontecer. Não há como dar errado, não há como não acontecer, porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Aquilo que Deus tem como promessa na sua vida, o Senhor ele fará. O Senhor é o Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, com Caleb, que esteve agindo lá atrás. É o mesmo Deus que é capaz de mudar essa sua situação, é o mesmo Deus que é capaz de permanecer fiel diante da sua palavra, como ele foi naquele momento. Creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus sobre a sua vida. E aqui eu gostaria de falar hoje sobre propósitos. E eu creio que você que está aí vendo este vídeo, você tem propósitos na sua vida. Se você não tem nenhum propósito, que você possa hoje ter um propósito na sua vida. E o que eu gostaria de falar para você: permaneça nos teus propósitos. Não pare, não desista, não volte atrás, não desanima, não deixe com que situações, com que pessoas como estes homens foram pedra no caminho para que não entrassem na terra prometida, para que não tomasse posse daquilo que era de Deus para a vida daquelas pessoas. Não deixe isso parar os propósitos que você tem na sua vida. Deus ele está permanecendo fiel à sua palavra, porque mais uma vez o seu povo tinha se distanciado da sua presença. Mas é importante lembrar que Deus nos dá a direção. E eu creio que Deus lhe dará a direção certa para você tomar as decisões certas, para você permanecer no seu propósito. Deus lhe dará a direção certa, na hora certa, no momento certo para a sua vida. Para que possamos avançar, é necessário ter a direção de Deus. Deus estava dando a direção para eles: Moisés, prepara homens para que vá àquela terra na qual eu estou lhe direcionando, para vocês tomar posse à vista. Veja como ela é, qual vai ser a estratégia. E Deus estava ali naquele momento dando a direção para eles, para que eles pudessem avançar mais uma vez. E a direção neste momento era tomar posse daquela terra, espiar aquela terra para tomar posse.
Se Deus tem direcionado algo na sua vida, não tome decisões precipitadas. Se Deus está lhe direcionando, não deixe de crer. Não deixe de acreditar que daquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Não deixe se desanimar. Se Deus está lhe dando a direção, permaneça. Permaneça firme, porque vai acontecer. Vai se realizar. Ou, por impulso, se você sabe qual é a vontade de Deus, espere o tempo dele para a sua vida. Espere o momento certo, a hora certa, para você permanecer firme no seu propósito. Não deixe tomando decisões precipitadas, agindo por impulso. E há 3 lições importantes que nós devemos aprender com este homem, que aqui eu gostaria de mencionar a vida dele, Caleb. Caleb, ele nos ensina coisas importantes diante da palavra de Deus. É possível ver que muitos homens foram espiar aquela terra, mas quando voltaram, todos estavam ali diante da congregação de Israel, diante de Moisés, relatando algo que, à vista, ao olhar, naquilo que eles tinham como perspectiva para eles, eram ruim, eram impossível, porque verdadeiramente, se você vai a um lugar como estavam ali, era impossível para eles, porque já habitavam povos ali, já era um lugar que estava extremamente fortificado, mas era a perspectiva daqueles homens. E qual era a perspectiva de quem tem fé? De quem crê na palavra de Deus? De quem realmente acredita naquilo que Deus está colocando na vida dele como um propósito, na vida dele como algo que ele tomou para si, a palavra de Deus. Porque Caleb, ele já tinha tomado para si a palavra. Deus está nos dando uma terra na qual mana leite e mel, e aquilo estava no seu coração, no coração de Josué. Se eles fossem como aqueles homens, o que seria da nação de Israel por não adentrar aquilo que Deus estava lhe prometendo? E há alguns princípios que nós podemos aprender com Caleb, um posicionamento como Caleb em não retroceder, não ouvir pessoas que não estão no mesmo propósito do que o nosso. Aprenda algo na sua vida. Quero ligar essa chave na sua vida. Aprenda isso. Não dê ouvidos a pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Receba essa palavra no seu coração. Aprenda com isso. Aprenda com a palavra de Deus. Não dê ouvidos a pessoas que não estão no mesmo propósito. Porque muitas vezes nós compartilhamos sonhos. Muitas vezes nós compartilhamos projetos com pessoas que não estão no mesmo propósito. E essas pessoas que não estão no mesmo propósito não serão as pessoas que estarão influenciando no meu e no seu destino, que estarão influenciando naquilo que Deus estará mudando a minha e a sua história. Porque algo que Deus tem é comigo e é com você. Não é com as pessoas que não estão no mesmo propósito. Deus estava com aquela nação, mas estava com pessoas que realmente estavam comprometidos, que estavam realmente de acordo com a palavra, de acordo com a fé, de acordo com o que Deus tinha liberado sobre a vida deles. Por isso, não dê ouvidos, porque muitas vezes você vai chegar e compartilhar algo com alguma pessoa, essa pessoa vai dizer o quê? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai acontecer. É impossível isso acontecer na sua vida. Talvez você está compartilhando um sonho, um projeto de estar indo para uma universidade, um trabalho, um emprego, um projeto que você já está avistando futuramente na sua vida. E pessoas estão colocando balde de água fria na sua vida,
Quantas vezes eu já ouvi de que alguns sonhos e alguns projetos não eram para mim, de que eu não era capaz para fazer algo que Deus já havia falado no meu coração. E eu me lembro quando compartilhei algo com uma pessoa que tinha como mentor uma pessoa que era uma pessoa para sentar, se aconselhar. Eu compartilhei um projeto com essa pessoa. E eu me lembro até hoje a palavra que aquela pessoa disse para mim é que eu não tinha capacidade para aquilo que Deus tinha para a minha vida como um propósito de ser uma pessoa que estaria compartilhando o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. E eu me lembro disso. Eu me lembro que eu voltei para casa triste, angustiado com aquela palavra, mas eu sempre confiava naquilo que Deus tinha como um propósito na minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi devolver aquela palavra para Deus, porque verdadeiramente aquela pessoa ela não estaria de uma forma compartilhando com o mesmo propósito para que o meu destino, a minha história avançasse. E por isso eu não tomei conta daquela palavra, mas vieram lutas, barreiras, mediante aquilo que eu tinha como certeza de que Deus havia me chamado para o Evangelho. Deus tinha um propósito para mim como um pastor. E eu não deixei de acreditar naquela palavra. Porque muitas vezes nós damos ouvidos a pessoas que não estão ligadas no nosso destino, a pessoas que não estão ligadas na nossa história. E se essas pessoas não estão ligadas na nossa história, no nosso destino, elas não irão compartilhar do mesmo sonho, do mesmo projeto, daquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração, para que possamos avançar, possamos ir adiante. E mediante a isso, somente você e Deus pode verdadeiramente mudar essa situação, mudar a sua história. Porque assim como Caleb, assim como Caleb ele teve fé, Caleb ele não deu ouvidos para aquelas pessoas que estavam relatando ali, certamente eram maiorias. Quem Moisés deveria ouvir? Aqueles homens? Ou ele que estava cheio de fé, cheio de vontade, que havia tomado para si a palavra de Deus na sua vida? Caleb estava com a palavra atada no seu coração. Nós somos perfeitamente capazes. Vamos possuir essa terra. E é assim que você tem que estar, com a sua vida, cheio de fé, com a palavra, com o propósito, com o projeto de Deus no seu coração, e dizendo, eu vou avançar. E eu quero declarar isso na sua vida. Você irá avançar, você não irá parar no meio do caminho. Receba esta palavra, receba isso na sua vida. Não há nada que pode te parar quando há propósitos, quando há promessa, quando há algo de Deus para a sua vida. Não há nada que possa te parar. Não retroceda. Não olhe para trás, mas permaneça. Pessoas não irão estar no mesmo propósito que você está. E isso não pode ser um empecilho para a sua vida.
Isso não pode ser uma pedra de tropeço na sua vida. Com territórios que Deus nos dará, sempre virão algumas dificuldades a serem vencidas. Deus estava dando um território para aquela nação. Deus estava dando algo para aquela nação. Deus sempre nos dará territórios. E sempre virão algumas dificuldades a serem vencidas. E eu quero declarar isso para a sua vida. Deus está lhe dando novos territórios. Deus está te dando novas promessas, novas conquistas na sua vida. Tem algo novo na sua vida. Receba, tome essa palavra com fé na sua vida. Deus está lhe dando novos territórios para que você conquiste, para que você tome posse. Deus tem algo maior na sua vida. Algo maior daquilo que pessoas dizem ou deixam de dizer. Deus tem algo maior. E há novos territórios a serem tomados. Há novas conquistas a serem realizadas. E Deus está lhe dando isso para a sua vida. Mas há sempre dificuldades, batalhas a serem vencidas. E aqui eles estavam relatando, havia dificuldades certamente a serem vencidas. Há um povo fortificado. Há pessoas que moram ali. A terra pela qual passamos a espiar devora os seus moradores. Todo o povo que vimos são homens grandes de estatura. Havia dificuldades. Qual é a dificuldade que você tem que vencer hoje? Qual é a dificuldade que você tem que passar por ela e vencê-la? Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E assim éramos como eles. Da descendência que veio da descendência de Golias, um gigante de grandes estaturas. Eram como nós, gafanhotos, aos nossos olhos, pequenos. A dificuldade, Moisés, isso é loucura. São gigantes, são homens fortes. Mas qual é a dificuldade que você tem que colocar diante de Deus? Qual é a dificuldade que você tem que vencer? Qual é a situação que você está avistando hoje? E você está dizendo, isso é impossível para mim. Porque para Deus não era impossível. Para Deus não era impossível. E eles tomaram posse daquela terra. Deus está te dando novos territórios. Creia nesta palavra, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Tome esta palavra com fé. Há novos territórios, há novas conquistas. Não vai parar neste momento. Não vai parar por aqui. Os obstáculos, segunda coisa que eu aprendo com Caleb, é que os obstáculos devem ser encarados de frente e ultrapassados mediante total confiança em Deus. Os obstáculos devem ser encarados de frente e ultrapassados mediante total confiança em Deus. Você deve encarar de frente essa dificuldade. Você deve encarar de frente essa luta, essa batalha, isso que você está enfrentando, ou este projeto que você está no seu coração e dizendo, vai demorar, talvez eu não vá conseguir. Você tem que encarar de frente e ter total confiança em Deus. E confiar é descansar em Deus. Confiar é se entregar totalmente àquela situação e descansar nele e depender dele e saber que Deus, ele sempre há maneiras de nos abençoar. Creia que é possível, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes nós avistamos algumas situações e verdadeiramente dizemos: é impossível. É impossível. E eu me lembro de anos atrás, quando verdadeiramente eu me coloquei à disposição para cumprir o meu chamado pastoral. Havia recebido uma palavra de que eu não era capaz. E eu me coloquei à disposição do Senhor. E verdadeiramente eu tive que passar pelos obstáculos e encará-los de frente, porque não foi fácil. Não foi fácil em questões financeiras. Não foi fácil porque abri mão de algumas coisas, mas que valeram a pena. E que Deus sempre se manteve fiel. Mas bastava a confiança nele. Bastava a dependência nele. E eu me lembro até hoje de que pessoas, eu sempre lembro dessas pessoas em oração também, porque foram pessoas extremamente importantes nessa minha caminhada, na minha chamada pastoral, de que foram instrumentos de Deus para muitas vezes me abençoar com recursos financeiros, para me abençoar na minha vida, na minha trajetória. Isso foi importante para mim, mas foi preciso encarar de frente as situações que estavam ali e, mediante total confiança, ultrapassar aquelas fases, ultrapassar aqueles obstáculos. Outra coisa que eu aprendo com Caleb é que nossa vitória não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Pois assim é a fé, é a certeza das coisas que se esperam. Nós não vemos, nós não avistamos, mas pela fé nós declaramos: vai acontecer. E assim é. E a nossa vitória é uma certeza. Muitas vezes buscamos e esperamos em Deus. Pode não acontecer na hora e a maneira como nós imaginamos, mas ao longo do tempo, se nós permanecermos fiel, Deus nos dará forças para nós vencermos os nossos objetivos. Se nós permanecermos fiel, pode ser que não esteja acontecendo neste momento, pode ser que não esteja conforme você sonhou, conforme você planejou, mas se você se permanecer fiel, Ele está te dando forças agora. Entenda, Deus está te dando forças para você lutar contra este objetivo que você está, contra essa luta que você está. Deus está te dando forças para que você permaneça fiel a Ele. Está te dando força para você lutar pela sua família, pela sua casa, para você lutar com este sonho que você tem. Eu não sei a maneira, eu não sei como Deus tem falado ao seu coração, eu não sei quais os propósitos, os sonhos que você tem, mas Deus está te dando forças. Deus está te dando força para você lutar, para você vencer, para você tomar posse dos novos territórios que Deus está te dando. Creia que Deus vai realizar isso que você tem como objetivo na sua vida. Não deixe que nada tire o seu propósito dos seus milagres. Não deixe que nada tire o seu propósito de vivenciar os teus milagres. Versículo 25 ao 29 diz que eles estavam ali em Cades Barneia, no deserto de Parã. É descrito por Moisés como um grande e terrível deserto. A área era bem adequada para acomodar o acampamento israelita.
E o relato daqueles homens que foram e espiaram a terra não era um relato totalmente de pessoas de fé que acreditavam no poder de Deus. Há momentos na nossa vida que vai aparecer pessoas e situações que nos fazem parar, que nos fazem desanimar. Há momentos na nossa vida que vão aparecer situações, pessoas que tentam nos parar, que tentam nos animar, que tentam tirar o nosso foco do nosso propósito. E quando a palavra diz aqui, como eu já li, Enak ou Anak, significa colar em hebraico e se refere a uma tribo de gigantes, os Nefilins ou Enaquins, antigos habitantes de Hebron, na qual Golias ele foi descendente. Aqueles homens não olhou na perspectiva da fé, mas Caleb sim olhou na perspectiva da fé. Olhe sempre para as situações que você está enfrentando. Olhe sempre para as adversidades, para as lutas familiares, para as lutas financeiras, para as lutas na caminhada da fé ministerial. Olhe sempre com uma perspectiva de fé, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus está sempre no propósito da minha e da sua vida. Sempre Deus estará ali, juntamente conosco. Olhe sempre na perspectiva da fé. Não olhe como aquelas pessoas olharam para aquela terra. Adquiriram coisas ali. Viram que era uma terra boa. Viram que havia realmente, da forma como Deus havia falado, mas que não estavam olhando na perspectiva da fé. E há sempre situações, pessoas que irão tentar nos fazer parar. O que está tentando te fazer parar neste exato momento? O que está fazendo você tentar desistir dos seus sonhos, dos seus projetos? O quê? O que você pode olhar para você neste exato momento e dizer: olha, isso aqui é difícil demais, eu vou parar, eu vou desistir. Há pessoas que talvez estão tentando dar o fim com a própria vida, porque já não acham mais esperança, já não acham mais saída. Mas se você olhar na perspectiva da fé, é possível. É possível para aquele que crê. É possível para aquele que acredita de que Deus é um Deus fiel, de que Deus, Ele sempre está conosco. Se você olhar neste exato momento para a sua vida e ter fé e permanecer fiel, permanecer firme no seu propósito, de que isso não vai te parar. Caleb estava olhando assim. Vamos subir agora. Vamos agora, este é o momento, porque somos perfeitamente capazes. Isso não vai nos parar. Isso não vai nos fazer desistir. Mas nós vamos adentrar naquela terra. Eu não sei como você está neste momento, mas a palavra do Senhor diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Descansa nele, confia nele. E o mais Ele fará. Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Sabe por que muitas vezes nossas histórias não são mudadas? Porque muitas vezes nós tentamos ir com a força do nosso braço. Nós tentamos avançar com as nossas forças. Tentamos fazer do nosso jeito, sendo que Deus é que está no controle. Confia nele, descansa nele, e o mais Ele fará. Ele fará.
e não nós. Muitas vezes o nosso erro é esse, de achar que nós temos que fazer da maneira como nós pensamos, como nós achamos que é melhor. Às vezes é melhor desistir do que não lutar. Às vezes é melhor sair, se afastar dos caminhos do Senhor, do que não lutar contra o pecado, do que não lutar contra aquilo que você e eu todos os dias somos levados à tentação, a sair, a desanimarmos do caminho da fé. Muitas vezes é mais fácil desistir do que permanecer firme, do que se manter no propósito. Outra coisa que Caleb nos ensina, Caleb aqui neste exato momento ele teve uma visão, foi um homem visionário. Ele não olhou na perspectiva como aquelas pessoas estavam olhando, mas Caleb já estava avistando onde ninguém estava vendo, porque ele teve fé. Ele teve fé. Ninguém estava vendo, mas ele teve. Ninguém está vendo, mas você está vendo. Talvez ninguém está olhando com a perspectiva que você está olhando para este sonho, para este propósito. Mas você está olhando. Seja visionário, seja visionária. Olhe com fé para aquilo que Deus está lhe direcionando. Oh, xaralalabás, suricanta labará. Seja visionário. Seja uma pessoa extremamente diferente das outras pessoas. Onde você está avistando é onde Deus fará milagres naquele lugar. Aonde você está sonhando é onde Deus irá prosperar naquele lugar. Aonde você está projetando os seus propósitos, projetando os seus sonhos, é onde Deus irá te honrar. É onde Deus fará maravilhas. Porque é onde ninguém está olhando, é onde ninguém está sonhando. E se você tem fé, se você crê nos milagres, é ali que Deus fará prover na sua vida. Porque é assim que Josué e Caleb estavam olhando, pela perspectiva da fé, não era na perspectiva humana. Porque se realmente fosse olhar humanamente, era impossível. Mas não foi impossível para Deus, porque é Deus que está no controle. É Deus que está nesse projeto, neste sonho. E assim grandes homens, grandes pessoas que tiveram fé, que souberam olhar com uma outra perspectiva. É só você procurar histórias de grandes empresários, de grandes empreendedores. Não foi como pessoas olharam para aquele projeto, mas foi através do sonho. Foi através da onde muitos diziam: este é louco, esse é louca, essa é louca, porque este empreendimento não vai dar certo. Quando nós olhamos histórias de grandes homens, de grandes multinacionais, assim como a trajetória de Steve Jobs, começou numa garagem, e o que se tornou a sua empresa, uma das maiores marcas da tecnologia. Quando você olha a história de como iniciou a rede de lanches conhecida mundialmente como McDonald's, foi através de um propósito, foi através de um sonho que não desanimou, que não parou. E é assim que nós temos que ser visionários. Avistar, crer e tomar posse. Mais uma coisa importante que podemos aprender com Caleb é: Caleb, mantenha a sua motivação. Mantenha a sua motivação.
que no versículo 31 da palavra de Números, diz que: mas os filhos dos quais vocês disseram que serão por presas, estes eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Mas os filhos dos quais vocês disseram que serão por presas, estes eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, e o seu cadáver cairá neste deserto. Esta é a palavra do Senhor. Vocês não entrarão na terra na qual jurei, os qual os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Muitas vezes você não sabe olhar na perspectiva da fé, naquilo que Deus está liberando como promessa na sua vida. E muitas vezes nós desprezamos as promessas de Deus na nossa vida. Não despreze os pequenos começos. Não despreze aquilo que Deus ele está fazendo na sua vida, mas que muitas vezes não está conforme você sonhou, conforme você planejou, está demorando. Não despreze isso. Não despreze as promessas de Deus. Aqueles homens desprezaram aquilo que Deus havia falado de que era fato. Não era simples um acontecimento, mas era fato. Porque eles iriam adentrar naquela terra. E a palavra diz que, a não ser Caleb e Josué, eles irão entrar naquela terra. E vocês não irão entrar. Mas os seus filhos, os quais vocês disseram que era impossível, esses eu os farei entrar. Uma geração parou no deserto por não acreditar na palavra de Deus. Que você também não possa parar no meio do caminho por não acreditar na palavra, naquilo que Deus ele está lhe dizendo que é possível. Por isso creia que é possível. Você e sua família, como Josué diz, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família permaneceremos intactas na promessa de Deus. Eu irei conquistar aquilo que eu estou sonhando há tantos anos. Quer seja um lar, uma casa, quer seja um trabalho, quer seja estudos. O que quer que seja que você esteja sonhando há tanto tempo, se é uma promessa, se é algo de Deus para a sua vida, creia e não despreze isso. Porque só aquele que crê, só aquele que permanece com a motivação é que toma posse dos novos territórios, é que toma posse dos milagres, das conquistas em Deus. E lembre-se, não é na sua força, não é na sua força, mas é em Deus que nós conquistamos, que nós avançamos. Josué, juntamente com Caleb, foram um dos homens que espiou a terra prometida. E Josué seria o próximo líder de Israel. Muitas vezes é necessário mantermos a nossa motivação para não perder o propósito. O que te faz manter motivado? Encontre a sua motivação.
E a sua motivação ela tem que estar em Cristo, nosso Senhor. Assim como a palavra nos diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a minha esperança ela tem que estar em Cristo. Traga à sua memória aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Traga à sua memória aquilo que Deus já tem realizado na sua vida. E que isso te faça manter a motivação na sua vida, para que você chegue até o seu propósito, para que você chegue até aquilo que você tem buscado há tanto tempo. E a última coisa que eu aprendo com Caleb: seja perseverante. Caleb nos dá mais uma lição de fé, de perseverança no nosso propósito. Muitas vezes não temos alegria, iniciativa, só no começo. Em muitas áreas da nossa vida nós perdemos o foco, desistimos e não alcançamos os nossos propósitos. Mas Caleb nos dá sempre uma direção, nos dá mais uma lição de fé e de motivação, de perseverança, de permanecer no nosso propósito. Josué capítulo 6, versículo de número 8, diz que os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, a respeito de mim e a você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Meu querido amigo, amiga, era a fé que Caleb tinha. 40 anos se passaram. 40 anos se passaram. E a fé de Caleb permaneceu intacta. A motivação de Caleb permaneceu intacta. Josué lembra da palavra que Deus liberou ao meu e ao seu respeito, diante de Moisés, que era homem de Deus, me dizendo e lhe dizendo, quando nós fomos espiar aquela terra, e eu relatei aquilo que estava no meu coração, ele não desprezou a palavra de Deus. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Moisés, ele, diante da palavra de Deus, ele liberou aquilo sobre a vida de Caleb, dizendo que aquela terra seria dele por herança. E Caleb chega 40 anos depois de que eles entraram naquela terra e disse para Josué: você lembra daquele dia? Você lembra da palavra liberada? E agora eu quero tomar posse da palavra, dos novos territórios que Deus estava liberando sobre a minha vida. Agora eu quero tomar posse daquilo que Deus tem sobre a minha vida. Caleb nos ensina de manter a alegria, a mesma motivação, o mesmo propósito, a mesma iniciativa de quando nós iniciamos algo na nossa vida.
de não nos deixarmos abalar por qualquer coisa, por qualquer situação. Mantenha sua motivação, seja perseverante, não pare, creia, persista, permaneça, não pare. Esteja sempre pronto para os milagres de Deus na sua vida. Lá no versículo 9 diz que como eu já li, e agora eis que, no versículo 10, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou aquela palavra, quando Israel ainda andava no deserto. Eis agora estou com 85 anos. Estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater em guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor me falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anequins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, eu poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrão a Calebe, filho de Jefoné. Mantenha a sua fé em ação. Mantenha a sua fé em ação. Mantenha-se com a mesma esperança. Calebe aqui nos ensina uma grande lição de estar preparado para os milagres de Deus na nossa vida. Como você estará para quando algo que você sonhou lá atrás, algo que você planejou lá atrás, se realizar? Você e eu temos que estar com a mesma motivação. 40 anos se passaram dos propósitos e as promessas de Deus se cumprem na vida de Calebe. E ele permaneceu pronto para o agir de Deus em sua vida. Permaneça nos teus propósitos. Permaneça firme, para que quando acontecer algo na sua vida, talvez você tenha sonhado com um casamento, talvez você tenha sonhado com um trabalho, talvez você tenha sonhado com tantas coisas, mas que é necessário você permanecer no propósito, de que é necessário você se manter fiel à sua palavra, não desprezar aquilo que Deus tem colocado no seu coração e se manter fiel para que Ele possa realizar o seu sonho. Calebe soube esperar 45 anos, mas ele disse que ele estava no mesmo vigor. Ele estava preparado por que quer que acontecesse na sua vida. E assim, Josué, juntamente com ele, naquele tempo em que o Senhor os enviou naquela terra, ele o abençoa. Calebe, então, ele toma posse da sua terra, dos milagres de Deus na sua vida. Quais são os seus maiores milagres que Deus pode realizar na sua vida? Permaneça no propósito. Permaneça com a mesma perspectiva em Deus, porque Ele é capaz de realizar. Amém? Então que você possa manter a motivação, ser perseverante, ser um visionário, uma visionária, olhar aonde ninguém mais está olhando e não deixe que nada e ninguém tire você dos propósitos, dos milagres de Deus para a sua vida. Amém? Gostaria brevemente orar por você, que você aonde você esteja, que você possa orar comigo neste momento. Quantos propósitos nós temos, mas não devemos desprezar
os pequenos começos. Não devemos desprezar aquilo que Deus Ele está fazendo, aquilo que Deus está agindo em nossas vidas. Eu não sei o motivo da sua oração. Talvez o motivo da sua oração neste momento de permanecer no propósito é a sua família. Talvez é a sua vida na área física. Talvez você tenha propósito de chegar a lugares aonde ninguém mais irá chegar, aonde Deus está lhe direcionando, aonde Deus está mantendo você para você ter um foco, um olhar visionário. Eu não sei o que quer que seja, mas Deus ele sabe. A palavra também nos fala que nós devemos entrar no nosso quarto e em secreto falarmos com Deus, porque em secreto Ele nos ouve e Ele nos vê. Amém? Senhor, eu quero declarar neste momento, Pai, eu quero declarar assim como a Tua palavra estava dizendo para aqueles Seus filhos que estavam ali naquele deserto, Senhor. Pai, que eles estavam avançando para um novo milagre, para um novo lugar, para novos territórios. Eu quero declarar em nome de Jesus, oh xaralalabás, suricantalabás, em nome de Jesus, todos aqueles que estão agora neste momento olhando este vídeo, ouvindo esta palavra, estarão entrando em novos territórios, em nome de Jesus, novas histórias, novos começos. Eles estarão tomando posse dos seus milagres, eles estarão tomando posse daquilo que o Senhor tem colocado como sonho, como projeto em suas vidas, em nome do Senhor. Pai, abençoe as suas famílias, ó Deus. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que Satanás não irá roubar, não irá tragar, Senhor, esta família, mas ela irá permanecer fiel, ela irá permanecer nas promessas do Senhor, ó Pai. Que esta pessoa que está ouvindo esta palavra, Senhor, estará permanecendo firme na caminhada da fé, e nada irá poder pará-lo, porque ele irá vencer, ele irá avançar, ele irá romper em novas conquistas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa, Senhor, abençoa, Pai, em cada área na vida dessa pessoa, Senhor, e que haja novas conquistas, novos projetos a ser vencidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma tremenda e abundante. E que você não pare com os teus propósitos, mas permaneça fiel ao Senhor, e o mais Ele fará. Amém? Obrigado a você que acompanhou até o final deste vídeo. Obrigado. É muito importante você que está visualizando este vídeo, que você possa também compartilhar junto comigo a palavra de Deus, que você possa ter sido abençoado, abençoada, que esta palavra ela possa ter tido algo novo na sua vida, e assim eu agradeço, assim eu declaro sobre a sua vida, grandes coisas o Senhor fará. Amém? Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua vida, sua família, e que juntos possamos continuar com os propósitos de Deus em nossas vidas. Amém?